pode comprar o casaco, porque está com dinheiro mesmo sem receber, nosso querido amigo Memphis Depay, que só não está jogando futebol. Amiga, vamos falar sobre o majestoso? Porque a gente achava que Fla-Flu ia ser um jogo lindo, foi uma bosta, e a É, gente achava que o majestoso ia ser uma bosta, até que teve jogo, especialmente para quem torce para o São Paulo, para quem torce para o Corinthians, teve muito sofrimento, especialmente no primeiro tempo. Mas assim, Memphis está contagiando o time, ele é um problema que é só ele se tirar, joga fora, tá tudo resolvido. Eu achei muito emblemática a saída dele no intervalo e o fato de ele não voltar para o banco no segundo tempo, para mim é nossa, indesculpável. É é pior do que não indesculpável. aparecer para treinar, porque não Concordo. aparecer para treinar tinha a justificativa do não estou recebendo. Agora, não voltar para o segundo tempo e ficar no banco de reservas é um desrespeito direto aos colegas, aos Sim. companheiros, além da É, torcida. é um foda-se, né? Não tô nem aí. Eu tô aqui querendo meu dinheiro e danem-se vocês que também devem estar, quem sabe, precisando do dinheiro aí, ou querendo dinheiro. É tudo errado, né, Alice? Assim, só você, que é muito gentil de falar, fizemos uma previsão de que o majestoso seria. Quem fez a previsão estúpida fui eu, né? Deu tudo errado na minha previsão estúpida. É, assim, boas notícias para o São Paulo, né? Como a gente falou, o Luciano é o cara, apareceu e está fazendo a diferença, né, o Oscar? Meu, que azar, né? O Não, o cara, São Paulo precisa meu benzer, amiga. Deus do Eu céu! já falei que o São Paulo precisa de uma benzedeira. Primeira contratação que o É, São Paulo precisa fazer esse ano, uma benzedeira. porque assim, quais as chances? O cara se recupera da contusão, a gente já, desde que ele chegou, todo mundo fala, olha, precisa ver como ele vai lidar com esse calendário insano, e aí ele vai disputar uma bola e cai daquele jeito, e eu vi que era porque ele não levantou, né? É uma condição grave. 2 meses, assim, eu acho que é uma previsão até tímida de volta, sabe? Porque é uma condição muito grave, assim. Não vou comparar aquela do Neymar na Copa 2014, né? Uhum, Mas aquilo foi isso. gravíssimo também, né? Então, e o Luciano está lá, o Lucas ainda não voltou, teve que fazer uma espécie de uma infiltração no joelho, assim. A boa notícia é que o Luciano vai lá e faz, que é um chato, né, para quem joga contra ele é um chato, mas é o tipo do cara que a torcida quer no time. E ele resolve e resolveu. E em relação ao Corinthians, tudo muito triste, Alice, assim. O Memphis, eu acho que isso é bem pior do que faltar no treinamento, porque isso diz respeito ao grupo, né? Isso não é ele e a diretoria. Isso ele faltar no treinamento é um aviso para a diretoria. Eu preciso receber, eu quero receber, é meu direito. Ele não voltar para ficar no banco é um desrespeito com o grupo. Ele é um jogador como qualquer outro e pode ser substituído. Quem disse que ele não pode? Agora, o Corinthians está numa sinuca de bico, porque o Memphis foi o cara contratado para deixar a torcida mais calma. Né? Então, está vindo aqui uma grande estrela, ele realmente se identificou com o clube, a torcida e ele entraram em comunhão, e agora, se ele for embora, a diretoria vai ficar mal, porque a torcida já gosta do cara. E ele estaria indo embora com raiva do Corinthians, né? Criticando. Parece, Alicia, parece que no vestiário a coisa ficou feia, sabe? Não é só que ele não voltou, não foi um protesto passivo. Parece que teve briga. Então, e é o Dorival, o cara que, quando era treinador da seleção, ficou fora da rodinha que estava decidindo sobre a cobrança dos pênaltis, é o cara que agora vai falar: não, gente, chega aí, isso aqui é comigo, vou colocar. Não é. Não é. Aí, quando na coletiva, ele é perguntado sobre por que o Memphis não voltou, ele fala: nem vi que não voltou. Como assim, gente? Porque, assim, de duas uvas, se ele não viu que não voltou, a gente tem um problema muito sério. Muito sério, Eu né? não sei se é oftalmológico, se é de cognição, mas tem um problema sério, né? Essa pergunta é boa, assim, como isso seria resolvido na época da democracia, né? Se haveria um roteiro. Eu acho que talvez não tivesse chegado, essa pergunta é excelente, Eduardo, não tivesse chegado nesse ponto. Mas uma vez que tivesse chegado nesse ponto, eu acho que os caras se resolveriam entre si. Chamam de democracia, mas por tudo que eu li até hoje, é mais para uma anarquia. Anarquia não é bagunça, né? Eu estudei uns anos da minha vida o que é anarquia. Anarquia é um sistema em que você suspende o Estado e as coisas são decididas por conselhos, né? Então, era mais ou menos isso que acontecia lá.
E aí tinha roupeiro, tinha voto, massagista tinha voto, nutricionista tinha voto. Então, você chama o conselho, você elege lá os capitães, né? Sócrates, Casão, Vladimir, e aí você chega a um consenso. Eu acho isso bem melhor do que ter lá umas pessoas que pouco entendem dessa dinâmica de grupo, que são os caras que estão de terno e gravata lá no quarto andar do Parque São Jorge, decidindo assim o que vai ser. Então, talvez esse fosse o roteiro. Tá? Não é que as coisas não saem do trilho, é que a solução encontrada é uma solução de conselhos, né? É uma solução de todo mundo fala e todo mundo argumenta. Dá mais trabalho, também, né? dá muito mais trabalho. Aliás, a anarquia ela não deixa de ser bastante democrática, né? Ela só dá mais trabalho, Sim. talvez, né? Porque não tem uma decisão final, né? Não tem um chefe para tomar uma decisão final. Eu adorei o comentário do Ricardo dizendo se o GPS do Pedro estava ruim, fico pensando como anda o GPS do Memphis. Opa! Nossa, o GPS do Memphis no primeiro tempo, pela deusa. Você falou do Dorival, e aí eu fiquei pensando, lendo, né, matérias dos nossos colegas, falando que vários jogadores do Corinthians estariam na balada na sexta-feira e alguns teriam ido à balada também na quinta-feira. Eu detesto essa coisa de ficar controlando vida social de atleta, dar pitaco em quem vai na balada, não vai na balada, mas tem um impacto no rendimento. Gente, assim, qualquer pessoa, em qualquer profissão, vai para a balada na sexta-feira e aparece para trabalhar no sábado. O seu trabalho pode ser sentado. Né? Sua entrega, sua performance não vai ser a mesma. Você achar que num momento de crise que o time está vivendo, às vésperas de um majestoso fora de casa, você sair para a balada na sexta com o jogo no sábado, assim, para mim para tudo, fecha, senta todo mundo, tranca a porta e a gente só vai sair quando todo mundo estiver entendendo o tamanho do buraco em que a gente está enfiado. Mas eu não consigo, como você falou, ver o Dorival sendo esse cara. O cara que vai tirar os caras da balada e vai falar, amigo, não. E a coisa do voltar à concentração me parece assim, uma infantilização tão grande. Sabe? Assim, de olha, vocês não têm condição de se portarem sozinhos, então vocês vão ficar trancados na concentração. Sabe? É uma coisa. E aí o cara foge da concentração, sabe? Assim, aí vira uma coisa meio anos 90, meio bizarra. Talvez o Christian Dunker dissesse que é uma preguiça pedagógica. E é mesmo, porque assim, você precisa de argumentos muito bons para convencer pessoas que não estão recebendo a não irem para a balada. Então você precisaria de um cara que tivesse, sei lá, que tipo de argumento para dizer, olha, realmente as coisas estão ruins, esse é o tamanho do problema, essa é a dívida, vai todo mundo receber, a gente vai ter que dar um jeito de continuar aqui enquanto grupo, porque tem um calendário. A gente tem compromisso, tem uma torcida, tem gente que depende, enfim, eu não sei quem seria esse eloquente treinador, né? Mas eu sei quem não é. Você acha que ele vai rodar, amiga? Nosso amigo Dorival? Ai, Alicia. Assim, sabe por que eu acho que ele vai rodar? Porque o Corinthians não vai jogar bem. O Corinthians vai ter muita dificuldade em ganhar. Nesse ambiente, o time não é ruim, obviamente que não é ruim. Mas nesse ambiente, como faz para ganhar um jogo? Com que o Memphis vai jogar? O Garro vai jogar? Como faz? O Félix Torres, gente, assim, tava de novo o Félix Torres lá. Alice, você sabe quantas vezes eu já disse. Não vai, desde o Campeonato Paulista, desde a final que o Corinthians ganhou, que eu vocifero contra o Félix Torres. Não é nada pessoal, talvez num outro time ele consiga, sei lá, jogar bem, mas no Corinthians não está rolando. Então, nossa, amiga, o Félix Torres é a prova de que o perdão existe, né, gente? A capacidade de perdoar, ela tá, assim, realmente muito latente na presença do Félix Torres no time. Não importa a cagada que ele faça, sim, quantas cagadas ele faça, ele continua lá. Sim. É realmente fascinante, assim. A gente estava na leve do UOL juntas quando o Corinthians foi campeão. Sim. Ele teria colocado tudo a perder. Ele fez um pênalti bizarro. Bizarro. Não foi expulso. Deveria ter sido. E depois continua fazendo faltas, como se não houvesse amanhã.
Então, assim, não sei, Alicia, eu acho muito triste isso que está acontecendo no Corinthians. Vai piorar, gente. Antes de começar a melhorar, vai piorar. Eu fico pensando na conta, tentando fazer uma conta, uma aritmética aqui em relação à contribuição do Memphis, e pensando assim, é melhor com o Memphis, porque quando ele tá bem, ele é capaz de arrumar um puta passe, um lançamento, uma assistência, assim, né? Ele tem uma qualidade realmente diferenciada. Ou é melhor sem ele, porque aí o time se arranja, aprende a funcionar e não fica dependendo do estado de humor, do contra-cheque, da participação do Memphis. Sabe aquele cara que tá meio ali a contra-gosto? É melhor com ele ou sem ele? Ai, difícil, né? Mas eu acho que é melhor com ele. Porque vai que ele, sei lá, ele ouve a torcida e ele se motiva. Eu não sei. Fico pensando que é melhor com ele, sabe? Mas é uma escolha bem difícil, assim. Ele claramente não tá afim. Ele, e sei lá, se os caras estão indo pra balada em véspera de clássico, por que não Não estão tá afim, afim, né, né? gente? O Não tá. respeito acabou, não respeitam essa diretoria. E como é que a gente pode argumentar para que eles respeitem? Aí é que tá. Eles estão vendo, o mesmo noticiário que chega na gente, chega neles. E eles estão lá dentro. Então, assim, eu temo pelo time feminino, sabe? Porque a gente sabe onde essa corrente estoura antes. O Lucas Casanova Silva, obrigada pelo superchat. Lucas está perguntando aqui, Milha, essa conversa agregadora sobre salários atrasados não seria tarefa de alguém da diretoria? Sim. É prudente cobrar isso do técnico? Tem razão, tem razão. Eu acho que o técnico deveria segurar o grupo, talvez chamando alguém da diretoria, né? O técnico deveria, talvez, desenhar em que medida poderia haver um arranjo motivacional para que os caras joguem bola nesse cenário. Mas claramente trazer alguém da diretoria seria a coisa mais certa a se fazer, sim, mas o técnico teria que participar, né, dessas ações. E ele não é o cara, gente. Ele não viu se o jogador voltou para o banco. Ele quando a doutora Ana Carolina foi demitida, foi por causa de uma coletiva do Dorival, e ele disse: o Mateuzinho não treinou isso durante 4 dias, né? E alguém perguntou, mas qual é a contusão dele? Não, eu não sei, eu vou me informar. 4 dias sem se informar? Porque ele queria jogar a responsabilidade no colo da doutora Ana Carolina. Conseguiu com bons índices de sucesso. Mas, gente, assim, não dá, né? Ele precisa se informar.